Aos 22 anos, Leandro Figueira Neto virou chefe numa multinacional. Aos 30, ele liderou as contratações para a abertura do Hop Hari e viu sua equipe ser reconhecida no palco por transformar um sonho em realidade. Aos 40 anos de carreira em RH e 40 anos de casamento com a mesma esposa, como ele mesmo disse, ele continua movido pelo que acredita: gente, propósito e coerência. A gente tem metas voltadas para as pessoas, né? Liderança servidora profética. A gente tem metas sobre melhorar os líderes que impactam na jornada do colaborador. A gente tem metas que impactam o ESG, Ecologia Integral. Nesse episódio especial do Quinto Dia Útil, gravado com plateia lá no Open House, que aconteceu em Curitiba, na Digital Arena da PUC Paraná, o Leandro compartilhou sua trajetória cheia de recomeços, decisões difíceis e aprendizados que vão além dos livros de gestão. Falamos sobre como manter a humanidade nos processos, sobre remuneração, propósito e liderança em contextos onde impacto social e sustentabilidade caminham juntos. Se você já se perguntou como construir uma carreira com sentido, ou como manter acesa aquela chama por aquilo que você faz, essa conversa aqui vai tocar você. Comecei a chorar, falei, eu não mereço estar aqui. Ela falou, como não merece estar aí? Eu falei, eu estudei em escola pública, eu usei quichute, furo no pé, não sei o quê, eu era maloqueiro, você fala que eu era maloqueiro. Me bateu aquela síndrome do impostor, que eu não devia estar ali. Ela falou, não, você foi entrevistado, você tem uma história, então, acreditar em você. Quem conhece o programa sabe que a gente não coloca o convidado numa caixinha. Então, o primeiro convidado que a gente vai trazer para cá, a gente só vai dizer o nome dele. Essa é a máxima caixinha que a gente quer. O restante vai ser esse palco aberto para ele contar o que quiser aqui. Leandro Figueira Neto, seja bem-vindo. Uma salva de palmas para ele. Seu lugar aqui. O Leandro é um executivo. Tem mais aí. O Leandro, bom, a gente já comentou, é executivo do Grupo Marista. Posso virar para o E quem gostaria de participar desse bate-papo com ele? Quem gostaria de fazer perguntas? Quem gostaria de entender o que está na mesa desse profissional? É agora. É o momento. Quem? Não briguem, senão eu vou ter que fazer um sorteio assim aleatório, sem querer. Eu vou dar um spoiler só do tema da conversa. A gente vai falar. Tem um amigo do Leandro que falou que ele parece que ele tem 90 anos. Que se ele fosse pro Japão, dava para ir e voltar e não ia terminar de ouvir as histórias que você tem. E aqui no grupo ele já falou muitas vezes sobre carreira, sobre as escolhas que a gente tem que fazer. Então é um pouquinho sobre isso, e é um pouquinho sobre isso, porque a gente não vai delimitar as perguntas aqui num ping-pong e tal. A gente vai falar sobre esse universo um pouquinho das escolhas de carreira, dizer sim, dizer não, quem te acompanha nessa trajetória de escolhas. Então é sobre isso. Se você tem uma história legal sobre isso, tem curiosidade sobre esse tema, se você, enfim, tem uma carreira... Vocês têm carreira? Todo mundo pode sentar aqui, quem quer. Vou sortear, então. Vamos sortear, fala um número. Não vou sortear, não vou colocar ninguém nessa. Certeza, venham pra cá, é muito tranquilo. Venham. Então vem. Uma salva de palmas pra ela. Caroline Cross, por favor. Tudo bem? Fica à vontade. Tudo bem? Prazer, Leandro. Caroline. Aí. Tá bom. Aí, eu tomo. Fica tranquila. Caroline com K. Isso mesmo. Que legal. Estamos aqui. Um privilégio. Leandro, você imaginava que ia fazer uma bagunça na casa de vocês aqui assim? Olha, bom dia a todos, prazer estar aqui. Olha, tô assim, ontem eu entrei aqui por acaso, né? A gente sempre entrou por acaso que eu tomo café aqui. E eu já tenho falado para várias audiências, né? De 80 pessoas, aqui no grupo a gente fala para 13 mil, né? Mas nesse formato é a primeira vez, então eu confesso que eu estou bastante ansioso, né? E eu estou fazendo 40 anos de carreira de RH, Uau. 40 anos de casado, com a mesma esposa, casei aos 18 anos.
Acabo de escrever um livro sobre carreira. Acabou mesmo? E ele se chama Acabei. 40. E me sinto... O meu amigo, quando eu já estava indo para o Japão, ele falou, essa viagem para o Japão vai ser super rápida, porque você tem tanta história, parece que você tem 90 anos, nós vamos para o Japão e voltar, a gente vai sentir a viagem, né? Porque acabei começando minha carreira bastante precoce, né? Então, estou bem ansioso desse formato. Também quero dizer que o que eu falo da minha carreira não é para dizer, esse cara é o bonzão, é a minha história, eu tenho muito orgulho, mas não é nenhum momento para dizer, olha como que eu sou o cara, nada disso, né? Então, acho que posso dar alguns insights, né? Algumas trocas, não tem nada... A minha história é minha história, não é melhor de ninguém. E então, acho que eu estou aqui mais, assim, nesse... Não, é isso que a gente vai perguntar. E se eu me emocionar e chorar, é porque eu sou chorão mesmo. Ele tá brilhando, vocês estão conseguindo ver ali? Tá? Depois capricha ali, ó. Qual é o segredo ou como um casamento tem que se fundamentar para durar 40 anos? Primeiro que eu sou cabeça do casal e minha esposa o pescoço. Então o pescoço manda a cabeça e a cabeça vai, né? Essa é a primeira dica, né? Se posicionou. Peraí, grava aqui, só pra eu mandar aqui pra... Não tem segredo, gente. Eu conheci, tinha uma prima minha, ficou 10 anos namorando e o casamento durou um mês. Eu casei com 18 anos. Todo mundo apostaria que meu casamento teria acabado rapidamente, né? Com 18 anos eu não tinha maturidade, né? A minha namorada estava grávida, para você ver o meu nível de maturidade. Quando ela foi fazer o exame e deu positivo, eu comecei a vibrar. Aí ela falou, Leandro, positivo significa que eu tô grávida. Eu falei, é? Positivo não significa que deu tudo certo, que positivo, pode seguir. Que a gente vai continuar namorando? Não é piada. Eu não tinha maturidade para entender essas questões. E a minha esposa também, mas ela já foi mais moldada para ser dona de casa, mãe. Ela já virou mãe logo de cara, assim. E eu queria jogar bola de fim de semana e tudo mais. Então, teve vários Leandros e várias Rosanas nessa jornada de 40 anos. E a gente fez uma aposta no sentido de trazer os nossos valores da nossa família paterna, materna, mas criar um novo modelo, o nosso modelo. Então, descartar aquilo que não era legal na nossa família, de origem, e manter aquilo que era bom. Então, meu pai é um cara que fez carreira há 35 anos numa empresa, meu sogro é artista plástico, empreendedor artista plástico. Então, como que eu aprendo esses dois universos, né? Ele era espanhol, meu pai português. Então, tinha algumas coisas que eram parecidas na nossa cultura, né? Cultura familiar. E a gente foi construindo o nosso modelo. E há 40 anos estamos aí. Passamos vários perrengues, várias situações de falta de grana, de coragem. Inclusive, se der certo, nós vamos fazer um episódio para entender a carreira por trás da carreira do Leandro. Eu quero saber quem manda aí, pô. O pescoço. Esse episódio é só um aquecimento. Eu quero, de fato, conhecer quem direciona as coisas. Aí. Exatamente. Então, não tem segredo, gente. Não tô aqui para fazer segredo. O meu deu certo assim e muitas vezes quase deu errado, né? Não foi um comercial de margarina. Teve situações difíceis, superação e as coisas se cruzam na família, na questão pessoal da carreira. Uhum. E nós vamos poder explorar isso aqui nessa conversa aí. Vamos. Porque quando a gente fala de carreira parece que é uma coisa assim, é uma vitrine, uma coisa assim, mas e os bastidores, né? Como é que é isso? Nós vamos falar muito disso hoje. É legal entender sobre carreira porque a terceira conversa de hoje tem um livro que vocês receberam, Seja Egoísta com a Sua Carreira, mas é uma reflexão sobre esses pontos. Então, por trás das estruturas de recompensas que nós trabalhamos, tem pessoas que estão querendo construir uma história. Então,
Veja como as coisas se combinam, né? Porque eu preciso recompensar de uma forma que alinha os interesses do negócio ao que a pessoa deseja. São vários elementos. Como essa conversa aqui agora, em que nós precisamos deixar vocês à vontade. A gente precisa conectar os interesses que estão aqui, mais aqui. Então, a gente tem que ir trabalhando, girando esses pratinhos, assim, muito curioso. Mas falando do assunto dos pais, é muito curioso isso. Eu não sei se vocês já observaram, né? Acho que todo mundo já refletiu sobre isso. Meu pai, ele nunca foi um bom motorista. Então, eu era pequeno, mas eu sempre fui curioso por carros, gostava muito, né? E toda vez que a gente ia viajar com meu pai, não era aquela viagem que você senta no carro com a família, de propaganda também, e fala, cara, legal. Porque meu pai era um cara pé lá embaixo, sabe? Gostava de acelerar. Cara... Aliás, eu ando com as pessoas que gostam de acelerar pra caramba, viu? E eu sou um cara que dirijo de uma forma mais cautelosa. Quem anda comigo talvez nem goste. Chega atrasado. E eu disse, eu não quero ser como meu pai. Eu não quero ser um motorista como meu pai. Veja, meu pai, ele me ensinou algumas coisas que eu falei, isso eu quero repetir do meu pai. Meu pai tem uma generosidade, e eu sempre vi a maneira como ele fez a gestão dos recursos em casa e ajudou. Eu falei, puta, isso cara, eu preciso imitar meu pai. Eu acho que essa condição de autocrítica e que a gente vai observando é muito interessante porque a gente, de uma forma geral, digo a sociedade, a gente costuma cancelar algumas pessoas que não têm algumas coisas que nos atraem, né? Então, teoricamente, eu cancelaria meu pai por ser um péssimo motorista. Não necessariamente, eu só não quero ser um motorista como ele. Isso eu carrego para algumas coisas porque tem líderes e pessoas que eu gosto de observar pra caramba, mas nem sempre eles fazem as coisas que eu acho que deveriam ser as corretas. Então tá bom, pego daqui, vamos de lá. Como é que você carrega isso, Leandro? Dentro da tua, agora, caindo um pouquinho na tua estrutura de trabalho e a forma como você lidera, como é que você encoraja as outras pessoas a também enxergarem o mundo assim, né? O que está na tua cabeça? Eu gosto de levar as pessoas para um lugar, né, um propósito. Quando eu cheguei aqui no Grupo Marista, né, por ser uma organização canônica, a gente falou assim, eu quero levar vocês para a Terra Prometida, né? Então assim, foi um exercício de a gente trabalhar junto, de olhar, olha, o que a gente quer colocar no museu, o que a gente quer desaprender, largar, e o que a gente quer construir para o futuro. Como que a gente faz isso? Então, embarcar as pessoas nessa proposta. E aí, as pessoas ficam empoderadas e eu trabalho eu dou muita autonomia. Esse é o feedback que eu recebo da equipe, né? Eu dou bastante autonomia. Quando a pessoa também tem competência, né? Não dá para você dar autonomia para alguém que não tem... Imagina um médico recém-formado, você dá autonomia, sai um estrago. Então, eu tenho uma matriz na minha cabeça que quando a pessoa tem competência e motivação, você pode delegar e delegar mesmo, com autonomia. Não é aquele delegação que você fica cobrando toda hora. Você sabe que vai entregar no prazo, você vai não sei o quê. Então, quando a pessoa não tem competência, você tem que formar. E aí você tem que pegar na mão e desenvolver. E tem aqueles que têm competência, mas não têm motivação. Que está na hora de procurar outros caminhos, ou você entender por que ele não está motivado para realizar, porque ele tem potencial para aquilo. Então eu tenho na minha cabeça alguns frameworks assim que eu fui aprendendo ao longo da vida, e eu gosto de dar de significado para aquilo que a gente está fazendo, né? Não é simplesmente faça porque eu estou mandando, né? Então eu gosto de ganhar um pouco de tempo contando, olha, a situação da organização é essa, nós temos esse desafio. Tem coisas que eu não concordo, tem coisas que eu concordo, mas esse é o trabalho para ser feito. Esse é o alvo. Né? E vamos para frente. É mais ou menos assim que eu trabalho com as pessoas. Leandro, você foi líder, agora você me corrige, mas você foi chefe, nas suas palavras, chefe de multinacional aos 22 anos. Sim. Então, um líder muito jovem, assim, né? Quando você foi líder lá, o que você diria para esse líder lá? O que você achou? Você foi um bom chefe? O Leandro, de 22 anos, foi um... Como foi esse chefe de 22 anos? Fui péssimo. Como eu casei com 18, eu posso falar um pouquinho? Porque minha vida... Conte. Casei com 18 anos.
Falei, e agora? Comecei a bater todos os recordes de estudos, de formação, comecei a estudar idiomas, comecei a correr atrás para poder gerar renda e crescer rapidamente. E aos 22 eu fiquei chefe numa multinacional francesa, cuidando de 4 fábricas e mais do corporativo. Eu tinha colaboradores que reportavam a mim com 45 anos, o outro com 50 e não sei o quê. Não sei quem foi o louco que me colocou naquela cadeira. Eu era uma função na área de operações de RH, não era uma coordenação, não era nenhum cargo de alta liderança. Então, minha liderança era muito mais técnica, eu tinha acesso aos sistemas, né? Então, eu era um hub, né? Eu conectava as pessoas. Então, era uma liderança mais baseada em cumprimento de prazos e fazeres. Não era uma liderança de dar feedback, não sei o quê. Então, assim, é liderar pela expertise. Não é uma liderança inspiradora, não é uma liderança que você tem um olhar para a pessoa. E aí tinha sorte porque eu era um cara fácil de relacionar. Então, os caras gostavam de mim assim porque eu era gente boa. Mas assim, eu era muito marrento. Eu brigava, eu era impaciente, eu brigava com todo mundo quando eu era contrariado. Então, era muito assim, um cara muito curioso, sempre fui curioso desde pequeno, né? Pra você ter uma ideia, eu com 9 anos de idade tinha uma biblioteca em casa e eu peguei lá um livro Brasil Nunca Mais, de Dom Evaristo Arnes, sobre ditadura militar, 450 páginas. Ninguém mandou eu ler. Meu pai não tinha hábito de leitura, ninguém tinha lá uma biblioteca porque tinha que ter para a gente usar na escola, mas aí eu começava a ler biografias, não sei o quê. Então, assim, eu sempre fui um cara curioso. E aí, eu lembro que aos 22 eu tinha um chefe e eu falava da tendências de RH para o futuro, que eu não queria aquele negócio de folha, aquelas coisas mais hard skills ali, né? E ele falou, não, isso é um mundo utópico, isso não existe, não sei o quê e tal. E eu já era um cara curioso e eu sabia que ia ter alguma mudança ali. Então, eu não fui um grande líder na concepção da palavra. Eu era um chefe. Onde muda a chave? Onde mudou a tua chave? Eu ia pegar esse também. Carolina, fica à vontade, por favor. Aproxima mais aqui. Quando que você percebeu que você não era um bom líder e o que te fez perceber isso? Porque a gente tem muita dificuldade como ser humano identificar as nossas falhas. E se a gente não tem uma liderança que sinalize isso, ou a busca pelo autoconhecimento, torna-se ainda mais difícil esse desenvolvimento. Eu aprendi muito observando pessoas que eu admirava. Falei assim, pô, esse cara... Meu diretor, quando eu era office boy, para quem não sabe, é o e-mail da época dos anos 80. E o meu chefe, ele era um cara muito bacana, como um diretor assim, que me inspirava. Eu era office boy, eu ia comprar lanche para ele, e aí depois eu fui promovido e ele foi me acompanhando. E eu olhava para ele e falava assim, nossa, ele é tão prático. Eu levava uma carta assim para ele aprovar uma coisa, ele virava a folha assim, já escrevia de acordo e era uma praticidade. Ele era gente boa, assim, e era um cara grande lá na organização. Falava francês, falava inglês, falava espanhol. E eu comecei a falar, nossa, eu quero ser que nem esse cara. Inclusive, a minha assinatura foi inspirada na assinatura dele. Aí, então foi leitura, observação. Aos 30 anos, eu montei minha consultoria e aí fui empreender. E eu era uma consultoria de RH. Um projeto de destaque que eu fiz foi a contratação de todo o pessoal do Hopi Hari. Eu contratei desde do cara que construiu a montanha-russa, os artistas, quanto que paga para um operador de montanha-russa, né? É que tem alguns cargos que parecem isso, né? Que você parece estar operando a montanha-russa também, né? Mas eu entendi agora. Mas esse é literalmente o operador, né? E aí, o que aconteceu? No projeto do Hopi Hari, era um projeto com data de início e término de contrato de projeto. Então, eu tinha que contratar pessoas freela
e que queria participar daquela história. Uhum. E que eles não podiam me abandonar no meio do caminho. Eu tinha que ter um incentivo no final para eles, mas eles tinham que falar assim, pô, eu fiz parte do Hopi Hari. Então, aí quando eu fui contratar essas pessoas, desde a venda que eu fiz para o Hopi Hari também, porque imagina, eu tinha 30 anos de idade, tinha empresas com 30 anos de existência e eu com 30 de idade. E eu vendi um sonho para o Hopi Hari, eu não falei em taxa, em coisa, eu falei assim, olha, vai ter chapéu engraçado, um escritório único para você, violão, o candidato vai... E eu estou falando de uma época que não tinha plataformas digitais, né? Eu criei uma plataforma digital porque eu falei que eu ia ter, porque eu recebi 22 mil currículos. E aí, bom, beleza, eu vendi um sonho para o parque, eu exercitei vender esse sonho, que não deixa de ser uma liderança sem cargo e uma liderança no sentido de comercial, né? Uhum. E aí, com a equipe, eu fui entrevistando as pessoas. Tinha uma pessoa que era milionária lá de Valinhos, dona de uma loja e a família riquíssima, e era formada em psicologia. Falei, Cláudia, tem um projeto no Hopi Hari, você nunca atuou como psicóloga, você não quer atuar lá um ano, Foi o sonho da vida dela, porque ela nunca precisou trabalhar. Ela vibrou com aquela oportunidade. Eu peguei uma outra que trabalhava com psicologia na parte de basquete, um time de basquete de São Paulo. Peguei um outro. Eu não perdi um candidato, um cara. E no final, quando a gente foi entregar o serviço, que a gente entregou 1.500 pessoas, cada um foi nos ônibus da empresa, cada um do meu time, nós fomos aplaudidos no palco pelo pessoal. Por quê? Eu embarquei eles num sonho, num propósito, eles sabiam o que eles tinham que fazer, dei autonomia, alegria no ambiente, tinha clareza e transparência para saber que tinha início, meio e fim. Fui honesto. Não falei assim, olha, depois eu tenho... Porque eu tinha outros escritórios. Depois eu tive escritório em Campinas, depois eu tinha o de Valinhos funcionando, abri um de Jundiaí, na região do interior de São Paulo. Eu podia falar para eles, não, depois vai ter uma oportunidade. Lógico, vai ter uma oportunidade, com certeza, nós vamos crescer bastante, vou arrumar um lugar para você. Então, podia ter sido um cara mentiroso, né? Então, eu acho que ali começa o desenvolvimento de habilidades de olhar para a pessoa e ser transparente, honesto, embarcar num propósito, e é assim que eu vejo. Poxa, 30 anos, então assim, vamos pensar na virada da pergunta da Caroline, né? Teoricamente, agora você é um empreendedor e você precisa direcionar as pessoas a um alvo. O alvo ele pode ser meramente dinheiro, que a gente sabe que ele é muito pequeno, né? O dinheiro a gente bota para circular e vai embora muito rápido. Ou ele pode ser algo intangível, mas que tem muita força, né? Curiosamente, ontem a gente estava discutindo sobre isso e eu não sei, vem o vídeo do Martin Luther King e ele diz, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Cara, esse cara muda o curso de um país. E o que tem por trás dinheiro? Qual é a recompensa que tem ali? O bem-estar de pessoas que sofriam, que eram separados. O mundo corporativo tem muito disso. Eu acho que quanto mais mais rápido a gente entende isso, melhor. E eu preciso vender sonhos só quando eu me torno um diretor ou um presidente? Eu acho que não. Esse teu sonho, você estava dentro dessa cadeira, mas eu acho que agora você tem muitos outros. Vai ser a minha próxima pergunta. Mas quando nós começamos isso, também era um sonho, sabe? A gente fez um projeto piloto que a gente não teve coragem de mostrar para ninguém. Algumas pessoas só participaram disso. E a gente falou assim, cara, se a gente entregar o piloto, não é o sonho. Vão dizer, vocês estão malucos? Vocês querem afundar essa empresa? Não, então vamos pensar num negócio diferente. Vamos recontar essa história. O que você sonha hoje, cara? E como isso combina com uma empresa? Eu gostaria de entender um pouquinho mais do Marista. Os ideais cristãos, eles estão dentro da gestão? Como isso se dilui aqui embaixo? Conta um pouquinho pra gente, que essa é uma curiosidade boa. Meu. Tá. Eu nunca fui assim, nunca me considerei uma pessoa religiosa. Uhum. Sempre me considerei uma pessoa
que tinha uma espiritualidade. Do lado português, muito católico, do lado da minha mãe, que é baiana, muito espiritismo, e eu vivi nesse sincretismo religioso, acreditando nessas coisas. E tinha minha fé em Nossa Senhora, ia para lá fazer minhas orações. Sempre quando eu procurava trabalho ou passava um perrengue, eu tinha essa conversa com ela, né? Mas era uma coisa assim, de não ir na igreja, de não sei o quê. Eu estava na Takeda, que era uma indústria farmacêutica, sendo uma carreira, voando, uma carreira, fazia parte de um time global de RH, visitando vários países no mundo, tendo uma oportunidade de ser expatriado, fui para os Emirados Árabes, depois a gente pode contar a entrevista que eu participei lá, acabou não dando certo, na Suíça, uma série de lugares. Volto do Japão, recebendo uma notícia do meu chefe que ele vai se aposentar, que ele era um dinamarquês, no próximo ano, e que eu seria o sucessor dele no próximo ano. E eu achei estranho, porque eu fui num evento no Japão e só tinha vice-presidentes, não sei o quê, e eu olhava lá, o único menorzinho era eu. E eu falei assim, cadê meus colegas de RH? Ele falou, sente aqui, Tolinho, falou pra mim, né? Aí ele falou, tô te trazendo aqui porque eu tenho planos de me aposentar e você vai me ajudar a conduzir essa reunião com 250 executivos top das galáxias. Inclusive um deles foi da Fundação Bill Gates, estava fazendo a vacina da dengue, não sei o quê. E eu lá, facilitando em 80 nacionalidades o processo. Volto para o Brasil, chego para minha esposa e falo assim, ó, ela estava montando uma clínica de estética, estava prontinha para inaugurar. E eu falei, eu estou com a oportunidade de ir para Zurich no ano que vem e também estou com uma oportunidade em Curitiba. Mas eu não entendi direito Curitiba, porque é uma organização religiosa, não conheço muito bem, não sei o quê, vou lá conversar. O Headhunter me abordou, um Headhunter top, né? Eu falei, nossa, mas por que ela me chamou para trabalhar com padre, né? Eu não sou religioso, não sei o quê. Aí... Mas como eu sou curioso, eu falei, vou ver. Cheguei aqui, olhei o propósito que eles... 140 milhões de investimentos em escolas sociais, o impacto na vida das crianças no meio da favela, as bolsas de estudos da PUC, os hospitais 100% SUS, o tamanho, a complexidade, né? Eu ia sentar na cadeira, não ia ter um chefe global de RH, era eu. Aí cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, nossa, é muito esquisito, né? Eu fui entrevistado por 2 irmãos, né? Irmão não é padre, eu não estou entendendo isso, né? Aí ela falou, não, eu estudei escola de irmã, é legal. Ela não queria ir para a Suíça, né? Obviamente. Aí eu tive uma sorte ou azar, porque os outros 2 candidatos, eles não estavam no mesmo fit cultural. E aí fizeram uma outra rodada, trouxeram mais 2 candidatos. E aí eu participei de uma segunda rodada. E aí eu já conhecia muito mais da FTD, de tudo mais. E eu estava mais desconfortável. E aí eu fiz uma entrevista muito mais à vontade, tudo, e deu certo. Eles não perguntaram a minha religião, não perguntaram nada sobre isso. Perguntaram, inclusive perguntaram de uma empresa que eu nem falo no LinkedIn, que é uma empresa familiar que deu errado para mim. Que eu fui demitido na estrada por contador da empresa. Assim, um negócio maluco. Eu andava no avião dos donos, de repente eu estava sendo demitido pelo contador da empresa. Assim, depois eu conto. Aí, quando eu cheguei aqui, nossa, uma organização extremamente complexa, muito complexa. Mas quando eu olhei, o meu chefe era ex-Ambev, o CFO ex-Unilever, tinha uma governança bacana. E quando tinha todo esse propósito, e eu comecei a me conectar, talvez não pela religião, mas pelos valores humanos. Quando eu fui para uma primeira reunião, que eu estava acelerado, e eu cheguei lá para falar sobre pessoas, que era uma discussão de talentos, aí eu chego todo acelerado assim para trabalhar, aí ele fala, vamos começar o nosso momento de espiritualidade. E aí começou a baixar a adrenalina, meu. Eu falei, o que é isso, gente? O que aconteceu comigo?
E você sabe que eu fui numa palestra, fui dar uma palestra na Paulista, e era a primeira palestra, bem de manhã, e era do lado do metrô. Falei, o pessoal vai chegar estressado de casa, acordado, em São Paulo é difícil, né? 80 pessoas. Aí eu fiz um momento de espiritualidade com uma música da Bethânia, cantando uma oração de Santo Agostinho, se eu não me engano. Fez assim, ó. Se eu falasse para as pessoas, morto, vivo, eu fiz um controle com, assim, eu me conectei de um jeito. Então tem esse lado. Tem o lado dos desafios. Tem o lado daquilo que a gente faz que é verdadeiro. E tem dor de cabeça também e perrengue que incomoda. Não é o paraíso. Mas tem muitas coisas legais. Olha só onde a gente está. E aí eu tive a oportunidade de também fazer meu mestrado aqui em sistemas complexos. Eu estudei a universidade como um sistema complexo. E é interessante isso também. E quando eu cheguei numa primeira reunião na diretoria e eu olhei ao redor, o cara que tinha menos estudo era eu. Depois que eu tinha estudado tanto, feito e viajado, eu olhava assim, o único cara que não tinha uma titulação, o resto tinha doutorado. Então assim, e quando você vai falar de um tema aqui também, você tem que falar com propriedade e tem que ter base científica, tem base teórica. Você não pode simplesmente, eu acho. Então, essas coisas me conectam com os valores, sem necessariamente ter que ir na missa todo domingo. Embora eu quando precisa na missa, eu vou, tranquilo, mas eu não tenho... Eu costumo escutar o evangelho com a minha esposa no café da manhã, também um momento espírita, e fico nessa, mas está tudo bem. Então, assim, eu me conecto... E fico à vontade. Para mim, eu fico super à vontade. Você achou? Nossa Senhora estava lá mexendo nos pauzinhos. Ela que contou lá. Ele passou lá numa empresa que não sei o que, tá vendo? Você sabe que quando eu entrei, uma pessoa falou assim: quem falou que você escolheu aqui se não foi Nossa Senhora que escolheu estar aqui? Nossa. Falei, pô, será? Eis o mistério da fé. O que está na pauta hoje do Marista? O alvo, se eu pudesse dizer, para os próximos 5, 10 anos. E como você cascateia isso para baixo? Tudo o que a gente faz, os nossos processos de gestão de desempenho, por exemplo, ele tem elementos maristas. Eu vou contratar alguém, ele tem elementos maristas. Ou do respeito, ou da humanidade. Eu vou desligar, fechar uma unidade social. Eu tenho que dar um jeito de colocar essas pessoas no mercado, acolher, oferecer cursos de capacitação, avisar com antecedência. Se tem alguém que teve uma experiência diferente, é possível, porque somos humanos em um universo de 13 mil. Mas esse é o que a gente prega enquanto diretor de pessoas, enquanto instituição. O respeito às pessoas, humanidade do ser, excelência no fazer. E isso em todas as nossas áreas. Nós não somos uma organização que está sendo preparada para ser vendida num IPO. Ela tem 200 anos, começou com um cara que ele idealizou, ele teve um sonho, um propósito, foi impactado por uma história de vida, e eu fui visitar eles há 2 anos atrás, onde ele nasceu, na França, tudo mais. Primeiro ele teve uma ideia, depois ele falou, como é que eu vou viabilizar economicamente essa ideia? Aí ele montou uma fábrica de pregos no subsolo da primeira escola, que era na cozinha na casa dele, que ele teve que formar primeiro os irmãos, depois formar os professores, e depois material didático, depois ter aluno, e aí tudo isso ele tinha que sustentar esse pessoal, e aí para fazer tudo isso ele teve que ter uma fábrica de prego. Então a gente costuma dizer que nós somos uma missão que tem negócios para viabilizar essa missão. Esse é o Marcelino Champagnat. E então, isso é verdade. Então eu tenho o Cajuru, que é um hospital deficitário, 100% SUS, para atender a PUC. E aí eu tenho o Marcelino como fábrica de pregos. Ele gera o dinheiro para viabilizar o projeto social. E as pessoas sabem disso, né? Sabe. Porque quando apresentam os resultados, falam, cara, esse cara dá prejuízo. Não, isso está dentro de um combinado. Exatamente. Então, quando você olha de fora, você pode falar, esse hospital é dos maristas, né? É um hospital caro, não sei o quê. Mas do lado está o Cajuru,
Ou então você fala, nossa, o colégio Santa Maria é caro, da elite, mas nós temos aqui em Curitiba 3 escolas sociais de graça, que a gente fornece refeição, que tem um projeto de transformar a vida das pessoas. A PUC é cara, não sei o quê. 10, para cada 10, uma bolsa de estudo para as pessoas. Enfim, a gente faz esse contraponto. E nas práticas de RH, esses elementos têm que estar refletidos. O respeito, o cuidado com as pessoas. E aí a preocupação dos irmãos, porque está cada vez mais diminuindo as vocações, ela conta mais com executivos de mercado. Então, por isso que nós levamos vários executivos de alto nível para a França para beber dessa fonte, uma formação de 4 módulos, chama Liderança Servidora Profética. Por quê? Porque tudo isso que eu estou contando para vocês é bonito, mas se eu tiver um líder que não faça isso no dia a dia, essa pessoa vai falar, essa não é a experiência que o Leandro está contando lá na saúde. O meu coordenadorzinho aqui é faca na caveira, que não sei o quê. Só que a gente tem 400 líderes. Como a gente... E somos seres humanos. Como que a gente mantém acesa essa chama? É dando exemplo, fazendo isso nos nossos processos, não permitindo que isso se propague quando uma coisa está errada. Então, é bem interessante. E os desafios para os próximos 5 anos, a gente também é uma instituição filantrópica, a FTD não, é uma SA, mas a gente está de olho no mercado. E a gente tem as melhores práticas do mercado. A gente contrata consultorias de alto nível, Carreira Miller, né? Deloitte e outras. A gente é uma empresa normal. Então, quando a gente faz um planejamento estratégico, imagina fazer um planejamento estratégico na PUC. Não pode vir uma consultoria que os caras aqui da PUC, os professores, vão destruir. O cara da escola de negócio vai falar, menos, né? Então a gente tem que trazer, porque a análise crítica aqui é muito grande. E isso faz com que a gente leve a nossa régua. Então, o que está na pauta hoje? Transformar essa organização uma organização digital, centrada no cliente, humana, né? Ter esse DNA, sempre essa humanidade em tudo que a gente faz, e uma organização mais ágil, né? Para que a gente possa atender melhor esse cliente. E seguir com esse impacto na sociedade que a gente faz. A FTD tem 1 milhão de pessoas estudando com os livros didáticos da FTD nas escolas públicas. Então, a nossa olhar não é só no financeiro. Quando a gente olha, lógico que a gente olha financeiro, mas assim, um irmão marista, ele fala assim, caramba, 1 milhão de alunos a gente está impactando. Agora, se em outro lugar é rumo aos 3 bi, né? No grupo, só vou trazer aqui, tem umas perguntas muito legais aqui no grupo. Tem uma pessoa que eu não consigo ver o nome aqui, mas que já falamos sobre isso, sobre a necessidade, como que a gente mantém essa base ética, conciliando com as necessidades econômicas e competitivas de empresas. Você trouxe bem na sua fala agora. Mas a gente teve, por exemplo, a Priscila falou sobre isso e a Jaqueline também falaram sobre isso, que é como que eu vou juntar aqui as duas perguntas porque elas têm sinergia. A Priscila falou sobre a nova geração. Então, quando você estava falando ainda de ser líder novo e tal, como que você olha agora para essa nova geração e como que você mantém essa geração engajada, pensando que é uma geração muito focada em imediatismo, com um desejo gigante em pouco tempo estar em cargos altos, pensando em salário. E a Jaqueline também disse aqui que qual que é o fator fundamental para se adaptar a essas transformações, então, que a gente vive no meio organizacional e engajar as pessoas ao mesmo tempo. Acho que dá para a gente juntar essas duas perguntas numa só e falar sobre engajar as pessoas e a nova geração. Eu vou falar uma coisa. Aqui no Grupo Marista, a gente não dá muita bola para esse negócio de geração. A gente tem desde o cara de 80... Tem 80 anos, médico preceptor, mas 70 é bem normal aqui na PUC, 65. Nós temos jovens, na saúde tem um monte de jovens, no escritório, no corporativo, um monte de jovens. A maioria é geração Y e Z, são a predominância. Mas a gente põe todo mundo no mesmo barco e segue. Lógico, quando a gente faz uma pesquisa da jornada do colaborador, a gente vê as ambições desse público e dá para fazer as análises comparativas.
Mas eu não tenho uma tabela salarial para quem é Y ou para quem é Z, eu não tenho uma gestão de desempenho para o cara que é jovem, não, eu tenho uma seguindo as tendências do mercado e combinando as regras do jogo. Então, mesma coisa com questão de diversidade e inclusão aqui no grupo. Tem questões da igreja que a gente tem alguns posicionamentos mais firmes, né, enquanto igreja, que a gente segue. Mesmo para o público LGBTQI+, que a gente não fica fazendo uma divulgação massiva, né? Não usamos o arco-íris nas nossas comunicações, nada disso. Mesmo para esse público, quando você pergunta, é legal trabalhar aí no grupo? Eles são super acolhidos. Inclusive, tem gente que acha mais acolhido aqui do que outras organizações que proclamam isso. Então, respondendo isso, a gente trata essa questão das gerações, tudo de uma forma bastante normal e atento aos sinais do tempo, né? Essa é uma frase de Marcelino Champagnat, do tipo assim, se o trabalho híbrido é o que está prevalecendo e isso conversa mais, vamos para esse caminho. Então, de uma forma muito sóbria nesse aspecto. E também conversas maduras, né? Então, assim, gente, eu tenho 1 ano de casa e eu já quero crescer, às vezes não tem essa oportunidade, essa agilidade que você precisa, mas a gente pode falar sobre carreiras, a gente pode falar no nosso diálogo de carreira e falar dessas ambições, a gente pode falar de propósito de vida, a gente pode falar que tudo tem um ciclo, enfim, eu acho que é um diálogo maduro com esse público. Eu acho que não dá para você falar, não, eu preciso fazer isso porque senão ele vai embora, né? Acho que tem que tratar, tem uma questão de adaptação nossa das gerações, como tinha na minha época também, e é normal. Eu acho que a gente tem que lidar com esse tema bastante normalidade. Posso? Claro. Na primeira história que você contou, né, quando você montou a equipe do Hopi Hari, eu identifiquei que a forma como você engajou as pessoas foi conectar com o propósito e o objetivo. Sim. Você acha que a forma de engajar esse público, né, tanto o mais jovem quanto o mais sênior, vou falar aqui, não velhos, né, é o mesmo? Eu acho que não. Acho que também não podemos generalizar, né? A gente tem alguns estudos que mostram que a minha geração, por exemplo, era muito pegado na questão financeira. Essa questão de estabilidade, não sei o quê. A do meu pai era ficar a vida inteira na empresa. E na época do Hopi Hari, eu trabalhava que nem um louco. Meu pai olhava para mim e falou, quando é que você vai arrumar um emprego? Né? Não, quando eu fui arrumar emprego, meu pai perguntou, tem cesta básica? Tem cesta básica, né? Então, assim, meu pai ficou inconformado, porque eu trabalhei em mais de 10 empresas. Não é comum para uma geração X como a minha. Talvez por isso que eu normalizo um pouco as coisas, porque eu rodei por aí também, né? Teve empresas que eu fiquei mais tempo e teve empresas que eu queria sair voando, né? Então, assim, o propósito é uma coisa que engaja. A liderança tem um papel fundamental, porque ela é a coerência da cultura organizacional realizada na prática. Quando que a cultura organizacional acontece? Quando você chega para o seu líder e ele age de acordo com aquilo que está escrito na parede. Quando ele é humano, se a empresa diz que quer ser humana, não sei o quê. Então, a experiência do jovem de propósito, de desenvolvimento, de tudo aquilo que a empresa proclama e da cultura, tem a ver com a liderança. Então, porque a empresa é uma coisa etérea, né? Quando a gente fala das experiências, a gente fala das nossas experiências com as pessoas, né? O meu filho, ele está morando na Irlanda há 6 anos. Uma carreira internacional, global, bacana. Está numa empresa e ele não se adaptou com o chefe. E agora ele está no processo de voltar para a empresa anterior. Houve um espaço lá, ele está ainda em processo. E eu também falei para ele, pensa o seguinte, aquela empresa que você trabalhou não existe mais. Já mudou o tempo, o momento, as pessoas. Não fica nessa nostalgia. É como o Cristiano Ronaldo no Manchester United, né? A vez que ele voltou, ele falou, vou voltar para ser aquele cara. De repente falou, que time não é esse? Exatamente, é outra empresa. Tem pessoas que estão aqui do Grupo Marista há 1 ano, voltam e falam, nossa, que empresa diferente. Coerência, sabe, Carolina? Eu acho que essa é a palavra. Mas eu não sei como vocês se sentem nas empresas em que estão. Parece algo bobo,
pregar uma missão na parede, quando a empresa só tem aquilo pregado o texto e ninguém sabe o que está escrito lá, é uma coisa. Mas humanidade do ser, excelência do fazer. Tá aqui, acho que todos do Marista devem falar isso o tempo inteiro. Mas não é só falar, tem que fazer. Então a aplicação prática é quando qualquer um, não só a liderança, mas quando qualquer um entende isso. Sabe o cara da ponta? Aquele cara que te serve um café. E ele te serve um café não de qualquer jeito. Quando aquele café vem, você fala, cara, isso tem excelência. E a gente disse, vocês colocaram na missão, cara, é isso. Eu acho que isso alivia a gente, porque eu não sou um especialista em estudar psicologia, nem algumas doenças que provêm disso, mas eu começo a ler muito sobre burnout e talvez numa análise mais empírica do pouco que eu leio, mas a grande maioria das pessoas travam, entram nessa exaustão porque elas não sabem mais o que estão fazendo. E entram num ritmo tão frenético, tão maluco, e falam, por que eu estou fazendo isso? Por que isso está acontecendo? E o corpo fala, vai parar agora. Tipo, você não tá, conscientemente você não está fazendo, eu vou te travar agora, né? A partir do momento que você sabe, eu me encanto com o trabalho que o Médicos Sem Fronteiras faz, a Cruz Vermelha, gosto dessas associações e os acompanho há muitos anos e falo, o que faz o cara entrar para trabalhar numa faixa de guerra? Sabe? O que faz as pessoas trabalharem no Iêmen, e agora a gente viu de novo os americanos atacando lá, por que alguém vai para esse lugar, cara? Esse lugar é puro caos. Ô Emerson, e tem uma parte dos maristas que as pessoas não sabem, lá na Palestina, que é um país muçulmano, né, católico, tinha escola marista, os maristas estão lá cuidando dos órfãos, como na Síria. Puxa, isso é muito interessante. E nós não fazemos a propaganda na televisão, mas por quê? Porque onde tem criança, que é o propósito do Marcelino Champagnat, em áreas vulneráveis, não sei o quê, tem um marista para cuidar lá, na educação, de acolher e tudo mais. Tem mais perguntas, eu queria amarrar para a gente não perder, mas tem tanta coisa legal. Tá vendo por que as conversas têm 2 horas? É porque, cara, não dá para parar, né? Eu só vou dizer pro Igor aqui que ele vai ter que encontrar com o Leandro aqui num café e perguntar, porque ele te perguntou sobre a vida de empreendedor e tal, então tem muitas perguntas legais aqui, acho que... Eu vou cair em remuneração para depois a gente fechar com propósito, porque a Tassiane colocou assim, qual o seu propósito e como você conecta isso aos valores do grupo. Então, basicamente, você já me mostrou muita coisa aqui. Mas vamos para a remuneração num ponto. Bom, você falou então, tem pessoas com 70 anos aqui, 70 anos de idade trabalhando aqui, não que eles tenham esse tempo, ou talvez necessariamente, às vezes o cara tem uns 50 anos de marista, vai saber, não sei. Mas tem tabelas de quem entrou na década de 80 e tabela para quem entrou nos anos 2000, 2020, como conciliar as divergências de remuneração, como vocês lidam com isso? Não, a gente tem a tabela e a salarial, tem as tabelas do docente, né? O plano de carreira docente tem uma realidade. Pelo sindicato eles tinham quinquênios, então tem um público mais antigo que tem uma remuneração um pouco maior por conta dos quinquênios. Tem uma remuneração da titularidade, se a pessoa tem doutorado, se ela tem mestrado, se ela é um professor titular. Então é uma regra normal. E então assim... o que a gente faz o gerenciamento. As tabelas são as mesmas, normalmente a gente roda as nossas tabelas e vai gerenciando. Olha, esse advogado aqui, ele está a 130% da faixa. Por quê? Ele tem 25 anos de casa, os quinquênios acumulou. Beleza, está entregando? Está entregando, segue a vida. Não ficamos nesse nível de detalhe. Então, a gente olha quem está abaixo, quem está acima, uma gestão normal. O fato dele ter ficado bastante tempo não gera nenhum problema de ter tabelas específicas. Deixa eu pegar um ponto. Está entregando, está entregando. Eu amo estudar algumas das ações que Cristo teve e ele basicamente associou muito as nossas vidas como ser um jardineiro e nós as árvores. E ele não tinha dó de podar. Então é um negócio muito curioso. Você fala assim, caramba, ele não teve dó de amaldiçoar uma árvore que não dava fruto. Você fala, como Jesus, que eu achava que era um poço de bondade, fez um negócio desse? Então vocês têm uma avaliação muito criteriosa, porque de fato, vocês estão conectados com causas humanitárias, um negócio muito grande, mas as pessoas precisam trabalhar, né? E se não trabalha, a decisão...
conversas cruciais, decisões cruciais precisam ser tomadas e não são adiadas. Isso está no DNA também. Sim, tem até uma frase que agora eu não lembro a segunda palavra, mas não sei se é doçura e firmeza. Porque assim, a gente tem que pensar que esse negócio tem que ser sustentável. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falam assim, pô, mandou embora o cara, porque vocês são maristas, né? Mesmo que eram projetos de eficiência, né? Tinha um lugar que eu tinha 3 porteiros, eu precisava de 1. E tudo bem, eu trato com respeito a saída, as pessoas saem e entram, né? Sim. Pô, isso não é marista, você perdeu 2 porteiros. Né? Então, assim, somos eficientes, tem cobrança, tem saídas, tem ciclos que se encerram. A diferença de tudo isso é que a gente faz com respeito, né? Porque um dia eu vou sair daqui também. E então nós temos um contrato de trabalho. Agora, enquanto eu estiver aqui, que a minha experiência seja humana, que seja boa, que eu trago, né, boas recordações. Então, o fato de eu ter tudo isso, esse propósito, não impede de eu ter que fechar um hospital e ter que lidar com isso. Eu fechei o campus de Maringá. E a gente teve que negociar com o sindicato, conversar com as pessoas, fazer todo um rearranjo para impactar o menos possível a vida das pessoas. É legal você estar dizendo, a Rochelle colocou lá, Leandro, as relações e a comunicação é sempre um desafio nas organizações, né? Isso está muito relacionado com esses fatores. Você concorda? Acho que da tua palavra. A parte de comunicação é fundamental, porque, e não é só a comunicação institucional. A melhor comunicação é quando o líder fala o que vai acontecer. É de você chegar lá numa unidade social que vai fechar. Porque, uma curiosidade, por que eu falo muito da unidade social? As escolas sociais, ela tinham um planejamento de marketing, de ela criar um impacto social naquela localidade, e se aquela localidade se desenvolver, ela sai, ela vai para outro lugar pobre. E aconteceu da gente ter escolas sociais, boas escolas sociais, que os alunos começavam a vir de carro com os pais. Não é o nosso propósito para a escola social. Nossa escola social é no meio da favela, ali, né? Então houve um avanço do IDH ali. Então, você, como posicionamento de marketing, fala, esse mercado não é mais o meu. Como que eu chego lá nessa unidade agora e falo, agora vocês estão fechados? Chego no diretor da escola e falo assim, você tem mobilidade para outra escola social? Eu posso aproveitar em outra escola? Tenho. Então, ou não? Então, me ajuda a fazer essa transição? Aí eu olho aqueles professores, aquele pessoal, faço todo um apoio de currículos e elaboração, né, de como aproveitar, faço a transição com os alunos também, termino o ciclo e faço com o menor impacto social possível e fecho a chave, acabou. Ou quem tiver mobilidade vai para a próxima unidade social. Então, é assim que a gente trabalha. É o jogo. Existe um propósito, mais uma vez, vocês estão sendo guiados por isso, Caroline, sabe? Eu acho que nesse ponto a gente sabe para onde está indo. E quando a gente sabe para onde está indo, a gente sabe todos os nãos que tem que dizer. Porque a parada, o lance não é pelo sim, né? É pelo o que é que eu vou ter que dizer. Porque a oferta é gigante, certo? A gente é bombardeado por um monte de coisas para ler ou fazer. Durante o dia você fala, cara, eu só tenho 18 horas acordado, 16 horas acordado. O que é que eu vou fazer nesse período? Eu vou ter que dizer não para cara. Porque todo mundo quer a minha atenção, né? Continuando em remuneração, então, só mais um ponto. Próxima conversa nós vamos falar sobre liderança afetiva e efetiva. Então a gente vai querer estressar um tema como esse. Eu acho muito interessante. Tem programa de bônus aqui dentro? Ou dá para se trabalhar? Porque, de fato, você está falando de performance. Como que vocês trabalham isso dentro dessa lógica? Provavelmente não é lucro que a gente está falando. Tinha uma dificuldade muito grande porque existe uma crença que as empresas filantrópicas não podem ter remuneração bônus, né? Variável. A gente chama aqui de remuneração variável, não usa o termo bônus. A gente tem para algum público de gerência para cima. A gente não conseguiu avançar em alguns níveis, a gente tem desejo de avançar em outros níveis. A filantropia não permite ficar atrelando simplesmente a questões financeiras de lucro. A gente usa outros critérios de sustentabilidade, percentual de EBITDA. Isso até dá, né, para você ter o recurso, né, para pagar. Até porque as pessoas que trabalham aqui também, todos são iguais perante a lei, também tem esse negócio, né? Você trabalha na filantrópica, mas você tem pessoas que são iguais perante a lei.
Isso é um tema bastante difícil para alguns irmãos. Eles têm superado ao longo do tempo, porque eles acham que isso é algo a mais. E se eu não tivesse, eu teria que contratar alguém pagando a mais no salário fixo, o que não seria inteligente. Mas a gente vem construindo essa cultura ao longo do tempo. A gente tem metas voltadas para as pessoas, né? Liderança servidora profética. A gente tem metas sobre melhorar os líderes que impactam na jornada do colaborador. A gente tem metas que impactam o ESG, Ecologia Integral. Então, a gente cria aí algumas metas corporativas, como a meta global, né? E depois nós trabalhamos com OKRs para todo mundo, né? E aí o OKR ele não trabalha como uma meta, assim, especificamente como causa e efeito, porque ele muda ao longo do ano. É uma forma de você tirar a temperatura sem necessariamente, tá cravado aqui, você falou que ia fazer tal coisa. Não, a gente trabalha na ideia do OKR, da pessoa ter o seu moonshot, né? Pensar grande e conquistar boas coisas sem ter medo de arriscar o seu bônus e perder. Então, a gente tem essa prática há uns 2 anos. A gente fez uma entrevista com o diretor-geral da Cruz Vermelha em São Paulo. E ele foi bem enfático nisso. O episódio a gente rotula, inclusive, com isso, que ele falou assim, propósito não paga as contas, né? Porque, de fato, no fundo, você tem os melhores profissionais, você quer ter os melhores médicos, os melhores professores, esses caras estão no mercado. Então, existe a contrapartida de compensação. Eu alugo minha mão de obra, eu investi em educação. É óbvio que ele disse o seguinte, cara, eu preciso ser competitivo, porque não adianta eu trabalhar 40% abaixo do mercado, 30 e tantos por cento, que eu não vou conseguir ter esse cara. Mas, quando eu disputo pau a pau com o mercado e eu tenho propósito, dificilmente eu perco um cara. Sim. Porque nesse momento, então, você iguala uma necessidade, a necessidade básica você resolve. É o intangível, né? Exatamente. E aí, quando você vem com essa oferta, a condição é muito grande. Eu gosto de admirar isso nos times de futebol. Saindo da filantropia, mas pensa no time de futebol, você fala assim, por que você traz, por que determinados jogadores vêm ou não para o seu time, já que o caminhão de milhões existe? Pode olhar assim para jogadores de alta performance, eles dizem, qual é o projeto desse time? Sim. Qual é o projeto desse time? Então, às vezes você fala assim, cara, por que é que fulano de tal foi para aquele lugar? Porque, cara, existe sim grana, mas existe um projeto. Às vezes, cara, eu quero ser campeão da Champions League. O Mbappé, por que ele foi para o Real? Beleza, ele teve outras ofertas? Ele teve outras ofertas, mas ele foi para lá porque ele falou, eu quero ser campeão da Champions, cara. Curiosamente, acho que o PSG vai levar esse ano também só de raiva, dizendo assim, você quis sair, filho, você vai tomar. Mas ele falou, eu quero ir para um projeto capaz de ganhar o maior torneio de futebol do mundo, cara. Mas isso tem muito a ver com o momento de vida, porque se vocês falassem com o Leandro dos 22 anos, que tinha um monte de boleto para pagar, e financiamento do apartamento, e não fechava as contas, eu ia pro inferno abraçar o capeta, porque eu precisava pagar a conta, e foi que eu fiz isso, por isso que eu circulei em muitas empresas, porque eu precisava de dinheiro. A minha motivação era dinheiro para sobreviver. Interessante você trazer isso, porque eu estava aqui refletindo sobre essa questão do propósito, e às vezes a gente imagina muito assim, a empresa tem um propósito e a gente vai encontrar pessoas que têm um propósito alinhado para caminhar junto, mas quando você tem um propósito muito forte, muito firme, né, as pessoas já vivem aquilo, também faz parte de construir esse propósito, você trazer pessoas que às vezes não estejam tão despertas para isso, para poder aprender e descobrir se é o meu lugar aqui ou não é. Ou, de repente, uma pessoa que está num momento de vida de não estar, de repente, vivendo o propósito, mas dela, quando ela precisa, ela tem o básico, ela tem o dinheiro para pagar as contas, mas ela também é alimentada. Porque esse é o momento em que as pessoas podem descobrir qual é o propósito, descobrir as afinidades e aquilo que vai conectar. Porque se a gente nunca tiver essa oportunidade também, nunca tiver essas portas de entrada, é difícil a gente pensar num mundo em que as pessoas já têm um propósito definido e eu vou encontrar o lugar que tem um propósito alinhado ao meu. É uma construção, uma descoberta. Então, eu acredito muito nisso nas instituições, né? Dessa responsabilidade dos líderes das instituições de ensinar o propósito, dizer assim, aqui a gente olha para isso e você pode também olhar junto com a gente. A questão do propósito, ela tem dito muito hoje para você dar um sentido para a vida, né? Mas assim, não é a única coisa. Quando você pensa em carreira,
Por exemplo, me ofereceram uma vaga para ser diretor de remuneração na Suíça. Pô, qual é a resposta normalmente que as pessoas... eu vou. Aí na época eu falei, eu não me vejo mais, embora é uma área de fortaleza minha, área de remuneração, no passado, não é o meu desejo ficar fazendo só remuneração. E aí eu declinei da vaga, porque eu falei, eu não quero ir para a Suíça passar frio para fazer uma coisa que eu não gosto. E eu olhei para a minha carreira, eu era um business partner América Latina, olhava de uma forma mais transversal as coisas, discutia coisas do negócio, e aí eu ia para uma área de especialidade, aí eu falei, não faz sentido para mim. Então eu olhei minha carreira. Outra coisa, eu estava numa indústria farmacêutica, que estava... inclusive, tem uma história interessante, falando de propósito, a indústria farmacêutica, ela tem uma reputação pior do que a da indústria do tabaco. Depois ela foi melhorando esse aspecto, porque ela lançava medicamentos escondendo os efeitos colaterais gravíssimos. Então tem histórias aí, um monte na literatura sobre isso. Então ela veio trabalhando para melhorar a reputação. Nós estávamos para lançar um medicamento para doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. E a gente tem uma campanha sobre isso, e isso é causado para quem fuma. Estou trabalhando lá, me liga uma empresa de cigarros e me oferece um emprego topíssimo para trabalhar numa indústria de cigarro. Pacote maravilhoso, não sei o quê. Eu falei, desculpa, eu não consigo. Então, assim, fazia sentido para minha carreira? Fazia. Mas não fazia sentido para o propósito. Talvez na época mais jovem, que eu estava lidando com drogas pesadas, né? Mas naquele momento eu não consegui, porque eu estava imerso. Você imagina a seguinte cena. Nós estávamos lançando um medicamento que estava na fase 3 para câncer, linfoma de Hodgkin. Eu fui para a Alemanha, em Frankfurt, num painel executivo, assim, 250 pessoas executivos do mundo inteiro. Um bombeiro americano entra no palco e fala assim: vocês são do meu time, vocês salvaram a minha vida, porque eu tinha linfoma e eu usei o medicamento que ainda estava em testes. E ele já tinha testado todos os medicamentos existentes e disponíveis. Aí mostrou a marca dele com linfoma e depois com o nosso medicamento sem linfoma, e aí o auditório veio abaixo. Isso é uma coisa de propósito, que amarra você e conecta. Então, quando eu estava lá, eu falei, eu não vou conseguir sair da indústria farmacêutica se eu não for para um lugar que tenha propósito. E aí, para não perder também a dica, qual é a equação que eu uso para tomada de decisão de saída de uma empresa e olhando carreira? Primeiro eu olho a empresa. Deu química, deu match, é uma empresa que, uma empresa bacana, eu queria trabalhar lá, faz sentido. Depois, você precisa ver o projeto, o que você vai fazer, porque senão você vai ser infeliz. E depois você combina o preço. Muitas vezes, na minha trajetória de carreira, eu olhei o preço, embarquei e me dei mal. Ou então, eu olhei a empresa, não vi o projeto e me desanimei. Se eu fosse para a Suíça, que legal, Suíça, a empresa onde eu estou, é o que eu gosto de fazer? Não. E aí nem discuti preço, não quis nem discutir preço. Então, essa equação me ajuda na tomada de decisão se faz sentido ou não. Lógico que tem outras coisas, né? Tem uma fase da vida que você topa viajar muito, que é legal, né? É chique você viajar, né? Eu tive o privilégio de viajar de classe executiva, porque lá tinha política acima de 7 horas, é classe executiva. Então, assim, você sair lá de Frankfurt, na Lufthansa, numa chopeira de chopp ali na sala VIP, direto pro avião, assim, é uma coisa legal. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça, que isso não me pertencia, sabe? Que era uma coisa de experiência. Uhum. Mas você não pode tomar decisão nessas questões. O meu primeiro emprego, eu era RH, coordenador. Aí um cara lá, um diretor, falou assim,
pô, você tem jeito para vendas. Você não quer trabalhar em vendas? Era o diretor da área. Ele me empurrou para a área sem falar com o gerente. O gerente ficou bravo comigo. E eu lá fiquei congelado. Por que eu quis ir para lá? Tinha um carro. E eu não tinha carro. Passat, não sei o que. Falei, pô, eu vou trabalhar em venda, eu vou ter um Passat, eu vou poder levar para cá. Eu decidi minha carreira ali por causa do Passat. Aí eu ia fazer uma formação no laboratório químico em Jundiaí. Eu saí de São Paulo, ia para Jundiaí fazer o estágio lá. O cara me deixou um mês lá. Ele ficou sem falar comigo 6 meses. Me deu a pior resina para vender e o preço mais caro. E mesmo assim eu consegui desenvolver um mercado de alto-falante que eu era o maior vendedor de resina do mercado de alto-falantes. Só que o valor era baixinho, né? No final de 6 meses, esse cara pegou e me deu um pé na bunda. O meu diretor, que eu até imitei a assinatura, falou, pô, Leandro, tem uma empresa do grupo que eu vou te arrumar uma oportunidade lá. Aí eu fiquei 2 meses lá, nessa empresa, porque ele ficou com dó de mim. E aí, depois de 2 meses, eu acabei indo para a Editora Abril e tendo outras experiências. Mas assim, pensa, você é jovem, sem experiência, você vai tomar uma decisão por causa do passatão, meu. Né? A Caroline tá aqui, ó. O que passa na sua cabeça? Sim, Você tá de olho em algum Passat? pelo que ele está trazendo, né, da carreira dele, mostra muito aquilo que eu acredito. Ela não é formada por uma linha reta, né? Você tem declínios também, né? Montes e vales, né? E a imaturidade, ela faz a gente tomar decisões não tão corretas, né? Que depois a gente colhe os frutos disso, dessas escolhas, né? E como que você, né, olhando para trás, né, da decisão que você tomou em relação ao Passat, você traz de o que você colheu, assim, para o futuro, né? Você trouxe ali que a gente não deve tomar decisão com base em poucas coisas na tua carreira, olhando só para valores. Mas você aprendeu isso nessa experiência ou teve outras que... Precisou quebrar a cara de novo. Não, eu quebrei a cara várias vezes, porque hoje eu sou um cara experiente, que posso quebrar a cara também, mas eu estou mais esperto, né? Na época, eu não tinha noção, né? Quando você é jovem, você não tem essas... você não consegue amarrar esses links, né? Fazer essas... Não tem essa percepção muito clara. Mas curioso, né, que eu estava até lendo uma passagem do livro do colega ali. Como eu casei cedo e eu participei de muitas palestras de autoajuda, de não sei o quê, eu precisava me apoiar em coisas para me empurrar, impulsionar a minha vida, porque eu precisava ter forças além daquela. Eu morava em São Paulo, eu pegava 8 conduções por dia. Eu estudava francês no almoço. Eu ia dormir todo dia 1h da manhã e acordava às 5 da manhã todos os dias. Fazia meus deveres no metrô e no ônibus. Então, assim, 8 conduções por dia é muito tempo dentro do ônibus. O que acontece? Eu queria vencer na minha carreira. Eu escrevia todo ano um plano para aquele ano, aonde eu queria estar. Aos 22 anos, um vizinho meu, amigo, casou com uma amiga de infância e morava no mesmo prédio que eu, falou assim, Leandro, e eu precisando de grana, duro assim, não tinha dinheiro para nada. Leandro, você não quer trabalhar numa estação de tratamento de esgoto, que você vai ganhar 3 vezes mais, vai fazer turno e vai resolver todos os problemas financeiros? Aí eu viro para ele e falo assim, muito obrigado, mas não, porque eu vou ser operador da estação para o resto da vida, e eu quero ser diretor de RH. Eu tinha uma convicção, pelas coisas que eu estava fazendo, pelos estudos, pelas coisas que eu fazia, que eu ia chegar lá, mas não foi fácil. Eu tive que ralar pra caramba, eu tive que aprender inglês rápido, eu tive que falar espanhol rápido, ainda bem que eu casei com uma espanhola, me ajudou a impulsionar. Eu gostava de idiomas, então eu estudava na hora do almoço, eu tinha interesse, não sei o quê. Então, você falar não, você precisando de grana aos 22 anos, não cair na tentação, é muito difícil.
Então, essa certeza eu tinha. Agora, as outras das besteiras que eu fiz... pra você ter uma ideia, eu fui para Manaus, eu morei em Manaus, na Philips, trabalhei na Philips em Manaus. E foi engraçado essa história da Philips. Tem um tempinho, posso falar? Tem. Quando eu vendi minha empresa, eu tinha 3 sócios e aí vendi minha empresa. Quando eu saí do Hopi Hari, tem uma coisa na psicologia que a gente fala flow. Quando você une todo o seu potencial de competências que você se sente realizado. Quando eu voltei para o escritório, vi aquele vazio, eu falei, não vai ter nada igual. Tudo que eu fizer aqui não vai ser legal. E aí eu montei meu escritório em Campinas, ainda fiz um projeto legal num shopping lá de Campinas, galeria, eu criei o Galeria Friends, que eram seguranças que não eram com aquela roupa preta, eram jovens, bonitos, com headset, fazia truques. Se uma criança se perdesse, ele tinha autoridade de dar um sorvete para a criança, falar que dar um comando para a mãe, não sei o que, fazer um truque. Então, assim, eu estava muito nessa pegada mais criativa. Aí eu voltei para uma empresa que tinha uma unidade em Manaus, a Positron, e eu estava na Positron, eu viajava todo mês para Manaus. Estou tomando um chopp na praia de Ponta Negra, e aí um amigo meu falou, você moraria aqui em Manaus? Eu falei, Deus me livre. 4 meses depois eu estava com 2 malas enormes indo para Philips, não sabia onde ia dormir, fui lá no meu cafofo do Bin Laden, que um cara arrumou um lugar para eu dormir, tinha um cano assim, não tinha chuveiro, tinha água gelada. Eu deitava no colchão, o colchão fazia assim, eu passei o rap assim, sabe? E aí saí da Philips, voltei para Campinas depois na Electro e não deu certo na Electro, uma questão política e tal. E aí eu estava construindo minha casa, estava precisando de grana, não sei o quê. Primeiro emprego que veio eu peguei. O dono era o cão chupando manga. Todo mundo fala assim, você vai trabalhar com ele? Vixe! E então assim, erros que me formaram, mas que eu tive que passar por um momento de vida, porque a gente não controla tudo. A gente não tem controle de tudo, de nada. Inclusive, eu estava falando esse fim de semana com a minha esposa, a gente conversando. Meu sogro é artista plástico. E além de ser artista plástico, empreendedor. Quem ensinou ele, com 12 anos de idade, fazer escultura? Veio dele. Quem ensinou ele a ser empreendedor? Foi a vida difícil que ele teve na Espanha. E aí ele tinha que vender a arte dele. Ele foi para um segmento de indústria de brinquedo. Ele fez o Parque da Mônica, ele fez o Forte Apache, ele fez vários personagens. E ele era um cara empreendedor. Teve que passar por situações da vida para levar nesse lugar. Quantos escultores você conhece? Um monte, mas nem todos, né, seguem esse caminho. Quantos caras de RH você conhece? Vários, cada um tem um caminho diferente, história diferente. Não tem receita, mas eu defendo que você tem que ter pelo menos um plano básico de onde eu quero chegar. E aí, nesse meio do caminho, você poder segurar na cara. Opa, peraí. Né? Vai se segurando, né? Quem aqui não precisa erguer a mão, tem um plano escrito para esse ano? Ou o sonho escrito talvez para daqui 10, 15? Não precisa erguer a mão. Eu escrevia cartas para mim. Eu falava assim, caro Leandro, estou em dezembro de 2030. Da hora isso aí, cara. Estou aqui como diretor de RH de uma empresa tal. Acabei de voltar de uma viagem onde eu fiz uma reunião em inglês. Fazia essas coisas. Cara, isso tem um valor. Aí depois o que eu fazia? Na minha agenda, né? Porque esse era o sonho, né? Pô, essa carta ela vai funcionar se eu fizer o quê? Fiz curso de imersão de inglês 2 semanas, 8 horas por dia nas minhas férias. Fui para o Canadá em 97, desempregado. Escutava novela em inglês no caminho. Espanhol. Falava com meu sogro, com todo mundo que ficava falando, eu parava para falar em férias e não sei o que, falava o tempo todo. Francês eu já trabalhei num ambiente que era... Meu primeiro emprego era francês, então eu estudei com a secretária e eles não queriam que eu falasse português quando eu chegasse para falar com aquele meu chefe legal.
E aí, quando eu chegava lá, eu tinha que me anunciar em francês. E aí, quando eu entrava na sala dele, ele falava comigo em francês. E isso me estimulava. Aí, como é bom você ter pessoas que te inspiram, né? Porque ninguém na minha casa fala outro idioma. Eu tenho a sorte de ter um pai estrangeiro, mas fala português, ele é português. Diferente da minha esposa, que tem um estrangeiro. A língua materna da minha esposa é espanhol, porque a minha sogra também é espanhol. Então, ela aprendeu primeiro o espanhol, para depois aprender o português. E eu aprendi o português de Portugal e depois o português do Brasil, mas não fez muita diferença. Né? Então, as suas histórias de vida, os estímulos que você tem, as experiências que você passa te levam a lugares que você nem imagina. Aqui no Grupo Marista, eles perguntaram a empresa mais... que a experiência foi péssima para explorar. Eu queria falar da Takeda, eles queriam falar daquela que o cara me demitiu pela estrada. Uhum. Porque eu trabalhava com dono, era complexo, vários negócios, como é que eu tive jogo de cintura. Eu comecei a trabalhar no meio de uma fazenda para implantar uma usina de álcool. Sabe o que é trabalhar dentro de um container, alugar o supermercado da cidade para transformar em restaurante para os funcionários? Gente, eu tenho 90 anos, tá? De história para contar. Ó, eu tenho uma perguntinha. Se fosse para você atribuir, né, a conquista desse objetivo que você tinha de ser diretor de RH, o que você diria que foi? Duas coisas, com muita clareza, que inclusive nós vamos falar no podcast. Primeiro, muita determinação. Eu sou um cara muito determinado. Quando eu quero, eu vou à luta. E curioso. Segundo, minha mulher. Porque ela acredita mais em mim do que eu. Quando eu fui fazer entrevista em Dubai, eu estava na Takeda e apareceu, eu estava concorrendo a uma vaga aqui no Brasil para diretor de RH na Takeda. Veio uma Global HR para falar comigo e aí ela falou, me entrevistava e falava assim, eu já tinha passado por Manaus, empreendido, não sei o que e tal. Ela me entrevistava e ela falou assim, Leandro, você já pensou em ir para a Suíça? Eu falei, pode ser, mas eu quero essa vaga aqui no Brasil. Aí ela continuou conversando, daqui a pouco falou, Emirados Árabes, te interessa? Eu falei, você está indo longe demais, aí eu tenho que falar com a minha esposa. E ela foi falando isso. Aí, eu fui, não deu certo, e aí essa Global me ligou, falou, vai sair a vaga de Dubai, para ser head dos países do Golfo. Eu ia cuidar de 7 países, Oman, Irã, coisinhas leves assim. E baseado em Dubai. Quando eu cheguei para a entrevista, bom, eu perdi o horário porque eu não atualizei o Outlook. Pedi para me acordar, a recepção, toco o telefone, eu achando que é da recepção, é o pessoal da Takeda. Mr. Figueira? Where are you? Aí eu falei, é da recepção? Não, é aqui da Takeda. Eu falei, eu tô aqui no hotel ainda. Por quê? Tem 9 pessoas esperando você aqui. Porque eram 7 países, eu ia preparar um estudo de caso e apresentar para 9 pessoas. Aí, tinha que contar esse episódio porque imagine o nível de estresse que eu estava. Aí eu cheguei lá numa sala, uma pilha de dados dos 7 países, dados econômicos, estratégia de crescimento de cada mercado, de força de vendas, e eu tinha que montar um plano de negócio, uma estratégia de pessoas para cada país, em 1h30, e depois apresentar em 2. Sentei lá, olhei todos os dados, eu sou economista de formação. Então, fazer a conexão macroeconômica com estratégia do negócio é a minha fortaleza. Fiz, apresentei, aí aquele climão, mas assim, eles gostaram tanto, aí gostaram que eu morei em Manaus, queria saber se tinha aranha perigosa, não sei o quê. Perguntaram como é que você se adaptaria aqui em Emirados Árabes. Eu falei, eu morei em Manaus. aí, beleza. A adrenalina baixou. Estou contando essa história tudo para chegar num ponto também que eu quero falar. Quando eu fui do lado... Meu voo era 00:30 para a volta do Brasil, terminei 15h, aí almocei. Estou lá num pub irlandês, comecei a tomar uma cerveja, fiquei emocionado, falei com a minha esposa, pô, estou aqui, não sei o quê, parará. Comecei a chorar, falei, eu não mereço estar aqui. Ela falou, como não merece estar aí? Eu falei, eu estudei em escola pública, eu usei quichute,
Furo no pé, não sei o quê. Eu era maloqueiro, você fala que eu era maloqueiro. Aí me bateu aquela síndrome do impostor, que eu não devia estar ali. Ela falou, não. Você foi entrevistado, você tem uma história. Então, acreditar em você. Está respondido sobre o propósito. Muitíssimo obrigado. A sua mente pode te destruir. Muitíssimo obrigado. Não dá vontade de parar, né? Não, esse negócio é assim, cara. Eu tô falando. Caroline, muito obrigado. Eu poderia deixar um exercício que não é para todo mundo fazer agora. A data é 19 de março de 2035. 19 de março de 2035. O que vocês escreveriam para vocês de lá agora? Anotem aí, façam esse negócio. E obrigado mais uma vez. Tá?